Pois bem, depois, quando se falava de Marielle, o gabinete do ódio começou a se readequar e a falar, olha, em vez da gente disseminar fake news contra ela, porque essas já foram desmentidas, vamos então começar a falar de Celso Daniel, Toninho do PT e outros casos aí para tirar o foco. Então, toda vez que se fala de Marielle, eu mostrei aqui ontem nas redes sociais como funciona. 2, 3 horas depois de ter um pico de mensagem sobre Marielle, os robôs são ativados para falar de e o Celso Daniel, hein? E o Celso Daniel? Eu tenho uma publicação no Twitter que tem mais de 100 comentários citando o Celso Daniel. 100 numa publicação minha, fora de todo mundo. Quer dizer, os robôs estavam a toda. Ok, muito estranho. Eis que o Elcio Queiroz fez a delação, delatou o até então amigo dele, Rony Lessa, e sai a notícia de que o Rony Lessa também queria fazer uma delação. Só que o Rony Lessa pediu para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a polícia avisou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e ali aquilo travou. Estranho, né? O governador bolsonarista travar a delação. Tá. A Polícia Federal ficou sabendo, ó, viu? Foi muito bom, eu falei, plantonistas marquem o Alexandre e o Flávio Dino. Foram lá, mas apesar que isso saiu na Globo, saiu em tudo, mas em menos de uma hora a Polícia Federal anunciou que vai oferecer uma delação premiada para o Rony Lessa, que é o assassino da Marielle Franco. Novas informações estão chegando nos últimos dias. A jornalista do UOL, a Juliana Dalpiva, essa é o terror da família Bolsonaro, viu? Ela, hoje de manhã, ela informou o seguinte: em 1995, o Jair Bolsonaro, então deputado federal, ele foi assaltado em Vila Isabel. Ele morava no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele foi assaltado, 2 homens o assaltaram. Ele estava armado, ele deu uma entrevista na época em que ele disse que mesmo com a arma ele se sentiu inseguro. Então, ele não ofereceu reação nenhuma ao machão Bolsonaro, e olha que ele era mais de 20 anos, quase 30 anos mais jovem do que hoje. Não ofereceu reação nenhuma aos bandidos, mesmo estando armado, roubaram a moto e a arma dele. Ok. O que diz a Juliana Dalpiva? Ela conseguiu uma testemunha que diz que quem conseguiu recuperar a moto do Bolsonaro, quem entregou a moto para ele em 1995 foi o PM Lessa, Rony Lessa, o que depois ali, 23 anos depois, iria matar Marielle Franco. Aí você fala, putz, é muita coincidência. Mais do que isso, tem um vídeo aqui de 2018 em que o Rony Lessa fala sobre quando ele perdeu a perna em 2009. E ele fala que quem o ajudou foi Jair Bolsonaro. Aqui, Rony Lessa, assassino de Marielle, com vocês. Ele não é com o Rony Lessa, com o Jair Bolsonaro, não. É com a polícia. Tanto para a polícia civil quanto para a polícia militar. Todos têm que ir para lá. E o Bolsonaro, por si só, como é falando para ele, é uma questão... Ele gosta de ajudar a polícia, porque na verdade quem botou ele no poder. Então, quando ele sabe de uma pessoa, ele vai interferir, mas na verdade ele não estava ajudando o Rony, estava ajudando o policial, o fez a perna. Ele era patrono da PBL. E é uma coisa tão interessante que no final eu saio até nessa história, para a gente fechar com o cabo de ouro, como mal agradecido. Porque eu nunca fui a mão dele apertar, até porque eu larguei o tratamento para lá. Ou seja, ele diz assim que ele perdeu a perna e o Bolsonaro era patrono de uma associação e que ajudou ele a conseguir uma prótese gratuitamente. Só que aí ele largou o tratamento nessa associação, saiu como mal agradecido porque ele conseguiu um convênio para conseguir uma prótese melhor em outro local e fazer o tratamento em outro local e deixou aquilo para quem precisa. É isso que diz o Rony Lessa. Ou seja, o Bolsonaro o ajudou em 2009. Ele ajudou o Bolsonaro em 1995. Já tem uma relação assim, Bolsonaro, né? Engraçado, o cara tem relação com o assassino, vizinho do assassino, depois coincidentemente viraram vizinhos, né? Tem foto com o motorista, que é com o Elcio Queiroz, tem ligação com todo mundo envolvido no crime. É muito engraçado isso. Pois bem, o que acontece é o seguinte: Rony Lessa muito provavelmente vai delatar. A Polícia Federal vai atrás dele para oferecer uma delação premiada para ele. A Polícia Federal já tem agora indícios fortíssimos do mandante, está vazando de pouquinho em pouquinho, mas tudo que vaza, com jornalistas diferentes, de veículos diferentes, diz o seguinte: a Polícia Federal já sabe mais ou menos quem é o mandante, já tem ali, ó, tem o nome ali de quem é, só tá precisando agora chegar no mandante com provas. Então a coisa vai ficar bem feia para alguns milicianos aí do Rio de Janeiro, para uma família de políticos ligada à milícia no Rio de Janeiro. Há várias famílias de políticos ligadas à milícia. Porém, só tem um que está demonstrando pânico em público. Ontem o Bolsonaro participou de um evento que, olha, como esse mundo dá voltas. O Bolsonaro participou da filiação do Fernando Holliday. Fernando Holliday, que até o sobrenome dele é feriado, nunca trabalhou na vida, é aquele do MBL. Todos os nazistas, eles gostam, nazifascistas, eles sempre têm
ali alguma pessoa, um negro, um gay, alguma pessoa ali de alguma minoria, para dizer, olha que negros não são minoria, mas são tratados como, né, sofrem racismo no Brasil, para dizer, tá vendo, não somos isso, até temos amigos assim, o Bolsonaro sempre anda com ele negão, leva lá, muitos falavam era o negro de estimação do Bolsonaro, né, o racista tá lá sempre com o negro, fala, ó, tá vendo, não sou racista, com o maquiador da Michelle Bolsonaro, para falar que não é homofóbico. Pois bem, tem um aí que já cumpre 2 de uma só, é negro e é gay, é o Fernando Holliday. Aí ele se filiou. O Carlos Bolsonaro ficou uma fera com a filiação do Fernando Holliday, falou um monte. Vou te mostrar aqui, eu tenho que mostrar um print screen de uma matéria porque ele me bloqueou, né, o Carlos. Vamos lá, aos que... Dá pra ler aí? Eu vou ler aqui, vai. Agora que tornaram Bolsonaro inelegível, os que passaram todos os dias dos últimos anos criticando sua gestão, hoje tentam colar seu nome com o dele para limpar sua bunda suja em sua cara. Absolutamente nada disso é por convicção, mas somente oportunismo. E o Bolsonaro ainda foi lá abraçar lá o Fernando Holliday. Tá, Carlos ficou bravo, o Bolsonaro naquele evento aproveitou para quê? Para tentar tirar o foco. E eu vejo o seguinte, a imprensa faz um papel, e sempre fez, antes até do Bolsonaro ser eleito, e nos 4 anos de governo dele, que é o papel que é o seguinte, quando vem uma denúncia forte contra o Bolsonaro, e olha, a gente já tá careca de saber disso, é um negócio assim, ó, tô até perdendo cabelo, até nasceu uma estrela aqui na minha cabeça, de tão careca de saber disso que eu tô. Que é, olha, quando acontece alguma coisa contra o Bolsonaro e ele quer desviar o foco, o que ele faz? Ele faz uma declaração polêmica. Ele xinga, ele faz alguma coisa, por quê? Porque aí toda a imprensa, e parece até proposital, porque eu não acredito que os jornalistas possam ser tão burros de fazer isso aí pro Bolsonaro. Toda a imprensa vai lá e comenta a fala do Bolsonaro e esquece completamente do assunto que o Bolsonaro queria que eles esquecessem. Parece até coordenado. A imprensa fala, ó, vamos fazer aqui uma denúncia contra o Bolsonaro, mas logo depois ele fala alguma abobrinha, a gente esquece a denúncia para sempre. Só da próxima vez que surgir novidade a gente fala de novo e vamos focar aqui no Bolsonaro e depois focar em outras coisas. E é isso. Então sai delação no caso Marielle, todo mundo começa a falar de Marielle. Quando fala do caso Marielle, é impossível não se falar de Jair Bolsonaro. E aí o Bolsonaro tentou com o Celso Daniel, não conseguiu. Tentou, ligou os robôs a todo vapor, não conseguiu. Então ele partiu para a estratégia que deu certo. A imprensa parou de falar por muitas horas do caso Marielle, saiu, não estava nem mais na capa do UOL, a palavra Marielle Franco, depois da declaração do Bolsonaro, não estava mais na capa da Folha, no Globo estava lá embaixo, porque as manchetes eram o quê? Declaração de Bolsonaro, essa aqui que eu vou te mostrar, e eu só vou te mostrar porque o objetivo dele é que fale disso para não falar do caso Marielle. Como aqui é um vídeo sobre o caso Marielle, então vamos mostrar aqui o Bolsonaro em desespero, tentando fazer você mudar de foco. Então eu vejo gente de esquerda que ainda cai nessa, ainda fica falando só disso. E não cita que isso é para tirar o foco do caso Marielle. Esse é o principal. Por algum motivo, o som do vídeo está com algum eco de uma fala dele de alguns segundos antes, mas dá para entender. A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Exagera na festa de São João. A ninguém. A gente vê o Haddad, que foi prefeito aqui em São Paulo, comparando os herdeiros a parasitas. Logo ele, que nunca trabalhou na vida. Tá aí o Jair Bolsonaro, esse sim nunca trabalhou na vida, ficou no exército se formando, aí depois foi capitão do exército que o trabalho é zero, depois foi expulso do exército com um salário integral, aí depois virou deputado, aí é que ele parou de... Se já não trabalhava, quando ele virou deputado, aí é que ele realmente parou de trabalhar. Aí ficou mais calma ainda a vida dele. Aí depois como presidente, aí é que não trabalhava mesmo, aí é que ele só saía de jet ski e fazia motociata. Trabalhar que é bom nada. Tá falando aí do Haddad, tá? Aí ele fala isso, xinga o Lula, pra quê? Pra todo mundo fazer. Aí, ó, Bolsonaro xingou o Lula de jumento, aí esquece Marielle. Ele tá fazendo isso porque é a única maneira que ele conseguiu, que ele sabe que sempre funciona, ele sabe que toda a imprensa cai nessa aí, ou faz propositalmente, e sabe que boa parte da esquerda também cai nisso. O que eu vi de gente de esquerda, o Bolsonaro xingou o Lula, sem citar o caso. Toda vez que você citar uma fala do Bolsonaro, cita também um escândalo de corrupção, porque ele percebeu que cita a fala dele, esquece o escândalo. Toda vez que você ficar comentando a fala do Bolsonaro, você não está comentando a Marielle. E saiba, nas redes sociais o bolsonarismo sabe uma coisa que a esquerda não entendeu até hoje, nem os especialistas da esquerda parece que entenderam. Cada publicação sua, cada comentário seu é como se fosse um tiro. Então você tem um tiro para tentar engajar muito. Se você começar a dar um tiro
Então imagina, nossa, eu faço 5 postagens por dia. Imagina, uma pessoa faz 5 postagens por dia. Cada uma delas é um tiro para alcançar o maior número de pessoas e levar ali a nossa mensagem para mais gente e tentar convencer mais gente aí de que o Bolsonaro é um bandido e mostrar como o Lula está reconstruindo o Brasil. Tá, agora imagina que um desses tiros, em vez de você gastar falando de Marielle, você está gastando comentando a fala do Bolsonaro. Aí tem alguém que pode falar, mas Thiago, eu posso fazer em vez de 5, 6, 7, 8, 9, 10 posts nas redes sociais. Não, porque se você faz muita publicação e o engajamento não é muito alto nessas publicações, as redes sociais vão mostrar suas outras para menos gente. Então é melhor dar menos tiros e ser certeiro do que sair atirando para todos os lados. E aí o Bolsonaro sabe disso. E aí ele sabe que cada vez que alguém faz uma publicação e vai engajar, porque a própria esquerda começa a engajar, xingar o Bolsonaro na publicação, falando da fala dele sobre o Lula, não, está falando sobre as inúmeras coincidências que o envolvem no caso Marielle. Outra agora é a revelação de que o Rony Lessa ajudou o Bolsonaro a conseguir sua moto que foi roubada. Falou.